Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos dar início aqui às listas odontológicas, tá bom? Então, aquilo que você está comprando aí na sua graduação ou até mesmo na sua especialização, tá bom? Nós vamos começar então pela lista de endodontia. Então, vem comigo. Eu subdividi então em alguns tipos ou classes de instrumentais para a gente entender melhor, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar falando sobre o kit clínico endodôntico, que ele vai ter uma diferenciação do kit clínico normal, né, geral. Nós vamos falar então de brocas e pontas diamantadas, de limas e tudo que está ao redor de limas, tá? Então, tudo que a gente vai usar para compor melhor a utilização das limas. A gente vai falar também do material de isolamento absoluto, que é imprescindível, falando em endodontia, e também vou falar um pouquinho com vocês sobre material de obturação, instrumental de obturação também. Então, vamos ter bastante atenção quando a gente for comprar os materiais, tá? Se vocês tiverem vontade de eu também fazer uma lista de materiais aqui para vocês e deixar encaminhado aqui, vocês mandem nos comentários, chama lá no direct do Instagram, tá? Eu vou deixar aqui também o meu arroba no final da aula. E a gente pode também passar para vocês aí uma listinha já pronta, básica, tá? E eu não costumo comprar sempre materiais de entrada, materiais muito baratos, né? Não porque é preconceito, tá, pessoal? É porque quando a gente está lidando com endodontia, nós temos uma dificuldade bem maior do que as outras disciplinas. Por quê? Porque a gente vai tratar algo que a gente literalmente não vai ver, né? Então, nós vamos ter que ter instrumentos um pouquinho mais refinados, tá? Mas nessa lista, eu quero tratar isso com vocês de forma sutil. Então, todos os equipamentos que eu vou falando aqui, eu vou pincelando, olha, isso aqui é importante que você invista um pouco, isso aqui não precisa investir tanto, tá bom? Eu acho que é bom esse feedback. Eu não tive isso quando eu fui comprar minha lista de material e acho que isso faz uma diferença gigantesca, não só para o nosso bolso, mas também para a gente executar de forma adequada o procedimento que a gente vai ser cobrado, tá bom? Então vamos começar com o kit clínico. E como eu disse para vocês, nós vamos ter algumas modificações do kit normal, né? Kit clínico normal. Então vamos lá. Primeiro que o nosso espelho já começa a mudar, né? A gente vai com o espelho plano número 5, né? O espelho convencional ele não é plano, geralmente número 4 ou número 3, né? Mas por que plano? Porque o espelho plano, ele vai permitir que nós conseguimos ver a angulação exata que a gente precisa ter para conseguir enxergar a embocadura do canal, tá? Então, se você for utilizar um espelho normal, convencional, você vai ter muito mais dificuldade para achar o canal. E aí, precisa investir muito dinheiro nesse espelho? Não, né, gente? O espelho é mais tranquilo, você pode comprar um espelho um pouco mais barato. Obviamente que você vai ter uma diferença de durabilidade, mas você pode sim comprar um espelhinho mais barato, não tem problema não, tá? Aí depois a gente vai passar aqui então para esses dois tipos de sonda. A sonda exploradora, normal, que vocês já conhecem, né? Essa que tem a curvinha aqui e tem o gancho do outro lado, né? E a sonda reta ou sonda endodôntica, tá bom? Essa sonda reta é um instrumental imprescindível, né? É um instrumental de segurança para a gente conseguir achar efetivamente o canal, tá? A entradinha do canal do dente. Então, eu recomendo fortemente que vocês invistam um pouquinho mais de dinheiro nessa sonda, tá? Compre uma sonda intermediária. Não precisa ser a melhor do mercado, mas compre uma sonda intermediária, tá, pessoal? Por quê? Porque uma sonda muito ruim, ela vai entortar essa haste aqui e isso vai inutilizar o seu instrumento, tá? Ah, mas depois eu volto no lugar. Gente, vai ficar todo torto, tá? E daí aquilo que é para te trazer uma segurança na hora de localizar o canal, ele vira seu inimigo e pode começar a causar iatrogenismo no seu procedimento, tá? E também vamos falar aqui da pinça clínica odontopediátrica, né? A pinça infantil, né? Ela é mais pequena, menorzinha, né? Então mais delicada para a gente trabalhar, tá?
A gente vai ver que nós vamos usar cones para colocar no canal, então essa pinça ela é imprescindível, porque a outra ela é muito grande, né? Além de limitar o seu campo de visão do que você está fazendo, ela ainda não vai ter a força que a gente precisa para pressionar o cone para travar ele dentro do canal, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E vamos falar aqui de pontas e brocas, né? Que eu acho que é o que mais assusta quando você olha a primeira vez a sua lista, né? Então, você vai ver lá uma série de números, uma série de qualidades, né? Mas nós, principalmente na Endo, vamos usar três tipos. Então, nós vamos usar as carbides esféricas, tá? Que são essas daqui. Nós vamos utilizar as esféricas diamantadas e as troncocônicas ou cônicas também diamantadas, tá bom? Lembrando que dependendo do curso onde você está fazendo aí, eles vão colocar para você também comprar endosê, outros tipos de brocas e pontas, tá? Mas com essas pontas aqui, você já consegue fazer sem problema nenhum e com segurança a abertura e adequação do canal, tá bom? Do seu dentinho ali. Então, as brocas carbides são basicamente para a gente remover toda a cárie, né? Ela tem a mesma função da dentística, né? E limpar mesmo as paredes ali para a gente conseguir ver o assoalho e depois também o primeiro o teto e depois o assoalho da câmara pulpar, tá? Então são instrumentos que eu gosto muito de utilizar na clínica, que me dá uma segurança no meu trabalho, tá? Você não vai limpar a parede com broca diamantada, porque senão você vai fraturar, você vai perfurar o dente, tá? Eu recomendo essas daqui, vocês vão ver que tem para alta rotação e para baixa rotação. Eu recomendo vocês comprarem a de baixa rotação, tá? Por quê? Porque você vai ter um pouco mais de delicadeza no seu preparo, um pouco mais de segurança, de firmeza, tá? Mas fica a critério de vocês. Se quiser comprar também para alta rotação, pode comprar. Coloquei os números aqui, tá? Então, o número nada mais é do que o diâmetro aqui da ponta, tá? Que a gente vai usar. Geralmente, se tratando de endo, nós vamos usar aí 3, 4 e 5, tá bom? Então, as pontas diamantadas esféricas, elas vão ser para me fazer o acesso à câmara pulpar. Então, a gente vai começar com ela primeiro, né? E daí nós temos a 1012, 1013, 1014 e eu coloquei aqui também entre parênteses HL. HL significa que a ponta é de haste longa. Então, todas essas têm a normal e tem a de haste longa, correto? Para você iniciar, eu prefiro que você inicie com uma normal, porque a chance de você causar uma perfuração é muito menor. Depois que você vai tendo mais habilidade, aí sim uma haste longa vai ser melhor em que sentido? Que a gente vai conseguir visualizar melhor onde a gente está fazendo ali a perfuração, né? Porque senão a cabeça do meu micromotor vai ficar bem em cima ali de onde eu estou trabalhando, tá? Vocês vão ver que é um pouquinho complexo, beleza? Então compra essas broquinhas aí, compra uma ou duas HL só, não tem necessidade de você comprar todas HL, tá? E isso aqui a gente usa bastante, então umas duas ou três broquinhas dessas aí, para 6 meses a um ano de graduação, né? Se tratando de graduação, a gente consegue ter uma efetividade, tá? E as troncocônicas, sempre, gente, sempre de extremidade inativa. Por quê? Porque a troncocônica, ela vai tirar toda a referência, tudo aquilo que está te atrapalhando de forma horizontal da coroa do seu dente, né? Então, você já fez lá o acesso com a ponta esférica, né? Você já limpou toda a cavidade, né? Com a sua broca carbide, tudo certinho. Aí você vai regularizar, né? Você vai dar uma forma de contorno ali do seu dente para poder trabalhar com essas troncocônicas, tá? Por que extremidade nativa? Porque senão você vai continuar perfurando no sentido axial ali para dentro do dente e vai perfurar, com certeza, tá? Porque depois que a gente tirou essa ponta aqui de ação, aí nós vamos ter a troncocônica trabalhando só ali em lateralidade, tá? Nunca mais em profundidade. Depois, quem vai entrar em profundidade aí vão ser nossas limas, que a gente vai ver lá na frente, tá? Ai, Marcas,
Gente, isso daqui você vai olhando no seu dia a dia clínico, né? A hora que os diamantes aqui, essas brocas são mais fáceis da gente visualizar, tiverem bem desgastados, você troca. Ou não está tendo uma potência de corte muito boa, você troca, tá? Essas carbides, elas ficam feinhas, né? Eu sempre troco, são broquinhas baratinhas. Então, 2, 3, 4 atendimentos eu tô trocando essas broquinhas, tá bom? Mas não tem necessidade de marcas, nada do tipo não, tá? E daí a gente vai falar das queridinhas, limas, né? Então, pensou em endo, pensou em lima, né? Tem gente que adora, tem gente que entra em desespero quando começa a ver falar sobre lima, né? Mas vamos lá. Então, basicamente no mercado, a gente vai ter esse tipo de lima, tá bom, pessoal? Esses tipos de limas, perdão. Então, nós vamos ter a K-File, tá? Que é uma lima mais rígida, tá representada aqui pra gente, uma K-File, tá? Para que a gente vai usar essa lima? Gente, eu não gosto muito de usar esse tipo de lima, tá? Porque ela é muito rígida, mas geralmente a gente vai usar para ampliar canais atrésicos que não estejam em curvatura, que sejam retos, tá? Basicamente. Qual que a gente mais vai usar? Flexofaro. Sempre. Sempre. Por quê? É uma lima igual essa daqui, só que ela tem uma alta flexibilidade, uma melhor flexibilidade, tá? Então você já pode trabalhar em dentes que têm curvatura, sem ter aquele risco de fraturar a sua lima, tá bom? As Redstone, elas são limas basicamente para retratamento, então para tirar a gutta-percha, tá? Hoje no dia a dia clínico eu utilizo elas também para extirpar polpa, tá? São limas boas para fazer a extirpação de polpa, né? Que tá vital ali no canal, mas é basicamente para retratamento. Então, se você está na graduação, provavelmente você não vai pegar casos de retratamento, você não vai fazer retratamento. Não precisa investir nessas limas, compre só a primeira série delas, por exemplo, tá? E as limas de níquel titânio, tá? Elas são excelentes. Mas a nível acadêmico, basicamente, a gente não compra. Por quê? Porque em vez de comprar essas limas, a gente vai começar a investir em instrumentação rotatória, tá? As limas de níquel titânio seriam essas daqui. Qual que é, qual que é a viabilidade dessa lima? Ela é extremamente flexível e ela volta sempre à sua conformação inicial. Então ela não entorta, tá, gente? Ela fica sempre retinha. Mas são limas muito caras que para a gente usar manual não vale muito a pena. É melhor investir em instrumentação rotatória, tá? Quando a gente for começar a aula de endo, praticamente falando, né, a parte prática mesmo, aí eu vou começar a falar com vocês sobre esses dois sistemas, o manual e o rotatório, tá bom? Mas isso aqui é só para vocês entenderem e não comprar isso aqui à toa, que vocês não vão usar isso aqui na graduação, tá? Se você está fazendo especialização, talvez seja interessante para você ver como funciona, mas mesmo assim, eu acho que não vale a pena. O custo-benefício delas é muito inferior do que, por exemplo, você associar a instrumentação rotatória, tá? E aqui nós vamos ver que nós temos as séries, tá? Então, esses números que vocês estão vendo aqui é o diâmetro da minha ponta que eu vou trabalhar, tá? Então, da primeira série, eu sempre começo de 15 a 40, como a gente está vendo aqui em cima. Eu tenho a branquinha, que é 15, a amarela, que é 20, a vermelha, 25, a azul, 30, a verde, 35 e a pretinha que cortou aqui, 40, tá? Depois nós vamos ir para a segunda série, que daí nós vamos de 45 a 80, tá bom? Aí a gente vai ter 45, 50, 55, 60, aí a gente pula para 70, pula para 80. Perfeito? E a terceira série, que quase nunca a gente usa, isso aqui é para casos extremamente diferenciados. Por exemplo, quando eu tenho um dente que está com o ápice aberto ainda para tratar, aí a gente vai precisar dessas limas, tá? Mas no dia a dia a gente vai parar lá na lima 50, 60, 70 por aí, tá bom? E a série especial, ela é basicamente para a gente encontrar aí a conformidade do canal de molares. São mais atrésicos, então a lima 15 ela acaba não entrando para fazer o reconhecimento do canal. Aí nós começamos a lançar a mão a usar essas limas da série especial, tá bom?
Mas, de novo, você está só na graduação, investe aqui, ó, na Flexofire, tá? Pode comprar as 3 séries da Flexofire, beleza? Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho de coisas que a gente usa junto com as limas, né? Então, a primeira e imprescindível é o tamborel. Nós temos vários modelos hoje no mercado, vários valores, tá? Então, tem tamboréis um pouco melhores, um pouco piores, mas o importante é você ter o tamborel, tá? Se você não vai fazer endo, tenha o tamborel. Se você pretende fazer endodontia, então invista um pouquinho mais, tá? O tamborel nada mais é do que esse dispositivo aqui, tá? E daí aqui a gente tem as limas que a gente vai espetar, as limas que a gente está trabalhando nesse tamborel, tá? Aqui a gente tem uma película de algodão, né? Já vem junto com o tamborel, tá? Inclusive vem até as peças de reposição em alguns tamboréis. E dentro dele a gente vai ter hipoclorito de sódio. Para quê? Para ir desinfectando essas limas que a gente está usando no canal. Para quando a gente voltar para o canal, elas não tá com o resto de polpa ali que você está tirando do canal. Beleza? Os stops de borracha, então, que são essas borrachinhas aqui. É muito comum na clínica a gente perder, né, na hora da esterilização, a gente perder essa borrachinha aqui ou ela rasgar, né? Então o stop ele é bem baratinho e é muito bom a gente ter esse stop aí na hora de trabalhar, tá, gente? Porque no momento que você menos espera, você vai precisar de um desse aqui. É sempre assim. E daí o pré-curvador, quando a gente tem canais muito curvos, nós vamos inserir a lima aqui no meio desse orifício que ele tem aqui e vamos dobrar a lima no sentido do canal, para a lima já entrar pré-curvada, tá bom? Lembrando que lima de níquel titânio a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque ela sempre vai voltar à sua conformação original. Lembra que eu falei? Então a lima de níquel titânio, só ela você vai inserir no canal que está curvo da retilínea, da forma como ela é. Perfeito? E daí a gente vai para o isolamento absoluto, que no começo vai ser a parte mais chata para todo mundo, não só em endo, mas em dentística também, tá? Então, em endo, o bom é que a gente costuma isolar apenas um dente, né? Quando não, a gente precisa de uma referência, 2 dentes. Então, só para ver a referência do ponto de trepanação que a gente vai ter do dente, da inclinação do dente. Então, igual da dentística, nós vamos ter o lençol de borracha para o isolamento, a pinça Palmer e o perfurador de borracha, tá? Isso aqui é tudo igual para dentística. Já para endo, a gente não vai usar aquele arco metálico, tá? Que oxida, a gente vai estar trabalhando com materiais em endo que oxidam muito e aquele arco metálico também atrapalha na hora do raio-x, tá? Então pode ser que às vezes você impeça de ver ali a conformidade da sua raiz porque o arco metálico ficou ali na frente na hora da radiografia. Então tem que ser um arco de plástico, tá? Eu recomendo o arco de Washby, tá? É um arco que tem boa durabilidade, segura bem o lençol, né? Porque a gente vai ter que tirar toda hora para fazer radiografia, então é um arco que segura bem o lençol. A gente tem também um arco que ele é igual ao metálico, né? Só que ele é de plástico, assim, como esse de Osprey, pode ser também um arco muito bom. Eu não recomendo para vocês aquele dobrável, tá? Gente, é horrível, tá? É muito grande, não acomoda no rosto do paciente. A hora que você vai radiografar, é um transtorno gigantesco para você colocar aquilo e rasga muito o lençol, porque você tem que esticar muito o lençol. Então, não comprem aquele dobrável, tá? E daí a gente vai ter os grampos, né? Os grampos é de acordo com o dente que você vai utilizar. Então, por exemplo, na graduação você não vai tratar molares, ou pelo menos vai tratar muito menos molares do que os outros dentes. Então, esses grampos como o W8A, né, o 14, né, esses grampos aqui, a gente não vai ter que comprar muitos deles. Você vai comprar para dentística, né, mas não tem muita necessidade de você usar, não. Nós vamos usar mais os de pré-molares e dentes anteriores, logicamente, tá? Mas como você vai usar para dentística, leva todos os grampos que você tem, tá bom? Aqui também se falando de marca, pessoal, acho que só o lençol que eu indicaria para vocês uma marca um pouquinho melhor. Eu hoje uso uma Daytex, para mim é um preço razoável e uma durabilidade boa, ele rasga com
não rasga com facilidade, né? E os outros apetrechos aqui, a gente não tem marca não, tá? Vocês comprem o que couber aí no bolso de vocês, tá ok? E daí vamos para a parte final, né? A parte de obturação. E aí você já passou por todo aquele trâmite de ter que acessar o dente, tirar a polpa, né? Todo aquele trâmite chato. Aí você chega aqui na obturação e você fala, graças a Deus, né? Mas aí você vai descobrir que é aqui que o problema começa. Não, não, tô brincando, gente. Brincadeira. Enfim, a parte de obturação, ela é a finalização do nosso canal. Então, obviamente que nós vamos ter que ter alguns critérios dos produtos que a gente vai comprar, né? Então, quando a gente vai colocar os cones de gutta-percha, né, até cone de papel absorvente para secar o canal antes de obturar, vamos pensar em marcas intermediárias, tá bom? Ou marcas boas. Aqui eu vou dar a opção para vocês, por exemplo, aqui do cone de papel absorvente da Tanari, são incríveis, tá? Secam de verdade o canal, você não vai gastar tanto cone de papel absorvente, porque ele é efetivo, né? Se vocês puderem comprar também os cones de Guta, também dessa marca, é muito bom, nunca tive dor de cabeça, tá? Tem marcas que realmente acabam com o nosso tratamento, então eu não recomendo vocês comprarem marcas mais baratas, tá? Não vou falar de marcas mais baratas aqui, porque eu acho que não é esse o meu objetivo nesse vídeo, mas tô dando um alerta aí para vocês não jogarem o dinheiro de vocês fora, tá? Às vezes é o barato que sai caro, né? Então fiquem atentos nesses dois componentes, tá? Os cones acessórios, eles também são importantes, né? Mas o cone principal, ele é como o próprio nome já diz, é o principal, então você investe um pouquinho mais nele, tá? Os espaçadores são esses instrumentos que estão aqui, que são parecidos com limas, mas são retas, né? Não tem espirais. Então isso aqui a gente vai utilizar para colocar os cones acessórios em volta do nosso cone principal, tá? Também não precisa ser de uma marca muito boa, não. Pode ser um intermediário. A lamparina, né, que eu não coloquei aqui, mas é a mesma lamparina que você usa em prótese, por exemplo, né? Para quê? Para cortar o resto, o excesso de gutta-percha, então você vai esquentar os condensadores de paiva, que são esses equipamentos aqui, e vai passar lá no canal para cortar a pontinha que vai ficar para fora do canal aqui dos cones de gutta-percha. Perfeito? E daí a gente vai para o cimento obturador, né? Hoje a gente tem um intermediário que é o Sealer 26, é um cimento muito bom, tem um custo-benefício muito bacana. Eu uso no consultório, né, em alguns casos, mas hoje o carro-chefe é biocerâmico. Mas para graduação, você oferecer um cimento de biocerâmico é muito fora da realidade, né? É muito caro ainda cimentos biocerâmicos. Então compra o seu sealer ali, né? Que é um cimentinho que não vai te dar dor de cabeça, vai cumprir com o trabalho dele de forma efetiva, né? Aí nós vamos para o líquido irrigador. Então, isso daqui, pessoal, cada faculdade, cada instituição tem o seu protocolo clínico, tá? Então, geralmente a gente usa o hipoclorito de sódio, tá? Aí tem um hipoclorito de sódio, que é essa solução de Milton, aqui, que é 1%, e a gente vai ter o 2,5%, né? Algumas faculdades usam os dois, na faculdade que eu me formei, eu usei os dois. Então, a solução de Milton é por quando eu tinha um dente que não tinha lesão ainda aparente, e a outra, que era o 2,5%, é quando o dente já tinha lesão, tá? Mas nós temos estudos hoje que a efetividade da solução de Milton, ela é quase que equivalente ao de 2,5%. Então, hoje no meu dia a dia clínico, eu uso preferencialmente solução de Milton, tá, pessoal? Mas pode irrigar com outras coisas, por exemplo, clorexidina, tá? Então, tem faculdades que vão priorizar o uso de clorexidina. Por que que eu não uso clorexidina? Eu vou falar isso para vocês mais para frente. A clorexidina, ela não tem o poder de dissolver matéria orgânica. Então, ela vai matar a bactéria, mas ela vai fazer a agregação da bactéria ali em volta do seu dente, em volta do seu canal, tá? Então, eu não acho interessante matar e deixar aglomerado lá. Eu prefiro dissolver toda a minha bactéria, tá?
Então, por isso que eu uso o hipoclorito de sódio, tá bom? Mas às vezes o paciente é alérgico ao hipoclorito, a gente tem a segunda opção para usar aí a clorexidina, tá? E o restaurador provisório, que é o Vilivi, Cavitec, né? Tem vários, Cotozol, tem vários tipos. Isso aqui também é provisório, você não precisa investir muito, tá? Isso aqui você não precisa ficar preocupado em ter que investir muito, não, tá, pessoal? Bom, e aqui eu vou me despedindo de vocês. Espero que tenha sido clara, tá? Essa foi a primeira lista do canal, uma lista bem resumida, que é para você que quer fazer a sua disciplina de endodontia de forma efetiva, sem gastar muito, né? Dei um toque para vocês do que vocês precisam investir um pouquinho mais, né? E provavelmente nos próximos vídeos a gente vai tratar aqui de listas de outras matérias, então lista de dentística, lista de pério, tá bom? A gente também vai conversar sobre isso. Se você tem dúvida, quer perguntar algum instrumental que você tem, se você pode reutilizar ou não, manda aqui nos comentários ou segue lá no Instagram e manda para mim no direct, que eu tenho o prazer de responder vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like aqui, tá? Inscreva-se no canal para a gente continuar fazendo esses vídeos aí que ajudam muito você que está querendo economizar na sua lista sem ter prejuízos na sua formação, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço demais, demais vocês, tá? E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.